No programa de hoje vamos trazer um documentário sobre as abelhas, as guardiãs da natureza. Imagine um mundo onde o silêncio não é paz, é ausência. Um campo sem flores, árvores que não frutificam, frutos que não amadurecem. Sem as abelhas, o tempo muda. A terra continua girando, mas tudo ao redor começa a parar. Mas elas ainda estão aqui, vivendo, voando, florindo o mundo. Sobre campos dourados, jardins escondidos e florestas antigas, pequenas asas desenham caminhos invisíveis no ar. Elas mergulham no coração das flores, recolhem fragrâncias, cores, pólen e promessas. Cada flor visitada é uma ponte. Cada voo, um fio que costura a vida de um lugar ao outro. Na pressa dos nossos dias, quase não as vemos. Mas enquanto elas dançam, o mundo continua a florescer. Abelhas não produzem só mel, produzem frutos, sementes, florestas inteiras que talvez nunca conheceremos, mas que dependem silenciosamente desse trabalho invisível. É neste zumbido discreto, perdido entre folhas e pétalas, que se esconde uma das forças mais delicadas e mais poderosas do planeta. E agora, vamos seguir esse voo, entrar em seu mundo secreto e descobrir quem são, de verdade, as guardiãs silenciosas da vida. Existe um momento raro na natureza em que tudo parece suspenso. O ar vibra, o som cresce e, de repente, milhares de pequenos corpos ocupam o espaço como se fossem um só. Não é caos, é começo. Assim nasce uma colmeia. Ela não surge do nada. Ela se desprende. É a própria colônia que decide se multiplicar, dividindo-se em dois mundos. Uma parte permanece com a rainha antiga. A outra parte em busca de um novo lar. É uma aposta, um risco, uma coreografia selvagem feita no ar. O enxame parece uma nuvem viva. O zumbido toma o espaço entre as árvores. Há um ritmo ali, estranho e hipnótico. Milhares de abelhas se agrupam como um organismo só. Pousam em um galho. Formam um cacho denso de corpos. Ali, pendurado, o futuro espera. Enquanto isso, algumas abelhas saem para explorar. Voam curtas distâncias, examinam rachaduras em troncos, buracos em pedras, cavidades escondidas em telhados ou muros. O que elas buscam não é apenas abrigo, é potencial, é estabilidade, é segurança térmica, é proximidade com flores, é estratégia. Elas medem o interior com o corpo,
Avaliam o cheiro, a circulação de ar, a proteção contra chuva e vento. Um buraco muito aberto é perigoso. Um espaço pequeno demais não comporta o crescimento. Elas precisam de um lugar que permita que o futuro se espalhe. Se uma delas encontra um bom lugar, volta ao grupo e dança. Dança com precisão, indicando a direção e a distância do local. Outras assistem, repetem o trajeto, conferem, comparam. Às vezes, várias abelhas voltam com propostas diferentes, cada uma dançando por um endereço novo. Aos poucos, o grupo vai testando, concordando, descartando opções. Quando o consenso surge, ele não é declarado. Ele simplesmente acontece. E o enxame levanta voo, unido. Na nova morada, o trabalho começa de imediato. Não há tempo a perder. As abelhas produzem cera com o próprio corpo e constroem os favos. Hexágonos perfeitos suspensos no escuro. Essa forma não é apenas bonita, é eficiente. O hexágono permite o encaixe total entre células, sem sobras, sem buracos. É a arquitetura natural da economia e da estabilidade. Cálculos matemáticos mostram que nenhuma outra forma regular aproveita melhor o espaço e o material. O interior da colmeia é escuro, úmido, vivo. Ali dentro, a organização é quase inacreditável. Cada função é distribuída, cada parte tem seu lugar. No centro dos favos estão as células de cria, onde nascem as novas abelhas. Ali, ovos minúsculos se transformam em larvas, depois em pupas, até enfim emergirem como abelhas adultas. Ao redor, ficam os anéis de pólen, uma espécie de despensa proteica da colmeia. Depois, o mel, armazenado como reserva de energia para os dias frios ou de escassez de flores. Tudo tem um lugar, uma função, um ritmo, e no meio desse sistema está ela, a rainha. Ela não governa como um monarca humano. Não dá ordens, não comanda tropas, mas tudo gira em torno dela. Sua função é única: botar ovos. Uma boa rainha pode colocar até 2.000 ovos por dia, na época de maior atividade. É da sua fertilidade que depende o futuro da colônia. Mas o que poucos sabem é que a rainha não nasce rainha. Ela é feita. Entre milhares de larvas quase idênticas, algumas são escolhidas ainda muito jovens para um destino diferente. Em vez de serem alimentadas com a mistura de mel e pólen que nutre as operárias, elas recebem apenas geleia real, uma substância rica, produzida pelas operárias jovens, capaz de transformar completamente o desenvolvimento da larva.
alimentação muda o corpo, o tempo de vida e a função. Enquanto uma operária vive poucas semanas no auge da temporada, uma rainha pode viver vários anos. Quando há mais de uma rainha em potencial, o conflito é inevitável. A primeira a nascer percorre a colmeia, localiza as outras células reais e elimina as rivais antes que saiam de suas cápsulas. A regra é dura, mas clara. Uma única rainha pode viver ali. E a sobrevivência da colmeia depende dessa regra silenciosa. Antes de iniciar sua função plena, ela realiza um voo. O voo nupcial. É a única vez em que verá o céu como uma abelha livre. Em pleno ar, a uma certa altura, ela encontra zangões de outras colmeias. O encontro dura poucos minutos, mas é decisivo. Ali, ela armazena dentro de si todo o material genético que usará por toda a vida. Um único voo garante anos de fertilização. Depois disso, ela retorna à colmeia e nunca mais sairá. Enquanto ela põe ovos, o restante da colmeia se move com uma precisão quase mecânica e, ao mesmo tempo, profundamente viva. As operárias, maioria absoluta, mudam de função conforme envelhecem. É como se a idade estivesse escrita em suas tarefas. Nos primeiros dias, elas são faxineiras. Limpam as células onde nasceram, removem restos, mantêm a colmeia higienizada. Em seguida, tornam-se nutrizes. Alimentam as larvas, dosando o tipo de comida para cada fase. Depois, passam a produzir cera, moldar favos, receber néctar, organizar estoques. Mais tarde, assumem funções de segurança. Guardam a entrada, reconhecem cheiros, expulsam intrusos. Só nas últimas semanas de vida saem para o trabalho mais perigoso, o de campeiras, as abelhas exploradoras que conhecem flores e caminhos. Essas campeiras voam até 3, às vezes 5 quilômetros, em busca de néctar, pólen, água e resina. São capazes de visitar até 1.500 flores em um único dia. Cada grão de pólen carregado em suas patas traseiras é uma promessa. Cada gota de néctar, uma semente de mel. Muitas dessas abelhas morrem longe de casa, exaustas. Elas literalmente gastam a vida em voo. Dentro da colmeia, o néctar que elas trazem é passado de abelha para abelha, sendo transformado com enzimas, evaporado pouco a pouco até se tornar o mel que conhecemos. O pólen é armazenado e misturado com saliva e néctar, formando um alimento altamente nutritivo para as larvas, às vezes chamado de pão de abelha,
A água é usada para refrescar o interior, e a resina vegetal vira própolis, um poderoso antibiótico natural usado para vedar frestas, desinfectar o ambiente e proteger a colmeia contra fungos e bactérias. O clima da colmeia precisa ser quase perfeito, cerca de 34 a 36 graus Celsius, com umidade ideal. Para isso, abelhas ventilam o ar com as asas, espalham gotas de água, controlam o fluxo interno, como se fossem um sistema de ar-condicionado vivo. Se faz frio, elas se aproximam umas das outras e vibram o corpo, gerando calor. Se faz calor, abrem passagens de ar. E tudo isso sem que alguém mande, sem chefes, sem planos escritos. Na entrada, abelhas sentinelas farejam quem chega, reconhecem o cheiro de cada irmã. Abelhas estranhas são barradas ou combatidas. Algumas colmeias conseguem identificar abelhas geneticamente muito próximas, de colônias aparentadas, e, em situações específicas, podem permitir a entrada, principalmente se houver alimento em abundância ou se a outra abelha estiver em situação de fraqueza. Mas, em geral, a regra é clara: proteger o que está dentro. Essa organização impressiona tanto que os cientistas chamam a colmeia de superorganismo. Um corpo composto por milhares de seres que agem como um só. Cada abelha é uma célula. Cada função, uma engrenagem. Não há ego, apenas sincronia. E o mais fascinante: esse sistema não é exclusivo das abelhas que produzem mel em grande quantidade. Pelo mundo, existem mais de 20.000 espécies de abelhas. Muitas delas não produzem mel em volumes que possamos colher. Outras nem sequer possuem ferrão. Algumas vivem sozinhas, em pequenos buracos no solo ou em hastes de plantas. Mas onde há colônia, há organização. Abelhas sem ferrão, muito comuns na América Latina, constroem ninhos em buracos de árvore, caixas de madeira, barrancos, formigueiros abandonados. Os favos têm formatos espiralados ou dispostos em andares como pequenas prateleiras de vida. As entradas são estreitas, vigiadas e muitas vezes fechadas à noite com uma massa de resina e cera para impedir a entrada de formigas e outros invasores. Cada espécie encontra um jeito próprio de organizar seu mundo, mas a essência é sempre a mesma: cooperação. Mesmo nos ambientes mais hostis, elas persistem. Mesmo quando enfrentam falta de flores, variações de clima, doenças, elas adaptam trajetos, mudam funções, reduzem ritmo, mas não param. A colmeia é uma usina viva, conectada ao que está ao redor. Se as flores florescem, a colmeia responde. Se o clima muda, ela se ajusta. Se a rainha morre, ela pode até tentar se refazer. Algumas colônias conseguem criar uma nova rainha a partir de larvas recém-nascidas, alimentadas com geleia real em células especiais. Mas o tempo é curto
Se o processo falhar, a colmeia não terá mais futuras operárias. E sem renovação, ela está condenada a desaparecer. Esse sistema é flexível, mas também é vulnerável, porque onde há fartura, há interesse. E essa doçura escondida atrai mais do que olhares. Ao mesmo tempo em que produzem vida, as abelhas chamam a atenção de predadores, rivais, invasores. E essa história de ordem e beleza logo será confrontada. Porque do lado de fora, o mundo observa. E o que vem a seguir não é paz. A colmeia parece um lugar intocável. Dentro dela, tudo funciona com harmonia. Cada abelha cumpre sua tarefa. O tempo gira como uma engrenagem bem ajustada. O ar vibra com um zumbido constante, suave, quase meditativo. Mas esse som também atrai. Ele revela um segredo. Ali dentro, há alimento. Há mel, há larvas. A vida concentrada em um único ponto do mapa. E onde há vida em abundância, surgem também os olhos famintos. A colmeia, por mais protegida que seja, vive cercada de ameaças. E para sobreviver, precisa resistir, todos os dias. Alguns inimigos vêm de longe, voando. Outros chegam pela terra, silenciosos. Alguns se disfarçam. Outros atacam de forma brutal, sem esconder a intenção. Uma das ameaças mais temidas pelas abelhas são as vespas predadoras. Entre elas, algumas espécies, como a vespa mandarina, conhecida como vespa gigante asiática. Se especializaram em invadir colmeias. Elas não atacam por acaso. Primeiro observam a distância, reconhecem a entrada, estudam o movimento, percebem quais colmeias estão mais fracas. Só então avançam. Com mandíbulas poderosas, rompem corpos em segundos. Uma única vespa pode matar dezenas de abelhas em poucos minutos. Um pequeno grupo é capaz de dizimar uma colônia inteira, deixando para trás apenas favos destruídos e silêncio. As abelhas tentam reagir. Quando conseguem, usam uma técnica surpreendente. Formam uma esfera em torno da vespa invasora e vibram seus corpos até que a temperatura aumente tanto que a inimiga morre cozida no centro. Essa estratégia é observada principalmente em abelhas japonesas, que aprenderam a transformar seu calor em arma. É um esforço extremo. Dezenas de abelhas se sacrificam nesse abraço letal. Nem sempre dá certo. Mas mostra o quanto a colmeia está disposta a se defender. Outros predadores são mais diretos. Pássaros como os abelharucos caçam abelhas em pleno voo, dominando técnicas de perseguição no ar.
mamíferos como o texugo do mel e o urso não se intimidam com ferrões. Destroem colmeias inteiras para alcançar o mel, o pólen e as larvas, um prato rico em energia. Para eles, vale mais a pena derrubar tudo do que enfrentar as guardiãs uma a uma. Há ainda outros inimigos menos visíveis, mas igualmente destrutivos. Larvas de mariposas que se alimentam da cera e dos favos, besouros que atacam o interior da colmeia, formigas que se organizam em invasões silenciosas. E então há o humano, que pode ser aliado ou inimigo. Apicultores cuidadosos protegem colmeias, oferecem abrigo, cuidam da saúde das abelhas e ajudam a garantir alimento durante períodos difíceis. Semana que vem a gente volta com a continuação do documentário sobre as abelhas, as guardiãs da natureza.